Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a nossa aula é Razão entre Duas Grandezas. Isso mesmo, é um assunto do material Aprender Sempre, volume 1. E hoje a gente está iniciando a sequência de atividades número 2. Então, se você já pegou esse material, já lá na escola, já está com você, separa para acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, não tem problema. O que você vai separar? Lápis, borracha, caneta, algumas folhas ou um caderno para anotação, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar na aula. Bem-vinda, professora Inês. Boa tarde, tudo bem? Oi, professora Roberta. Boa tarde. Boa tarde também aos professores e pais que acompanham as nossas aulas. Então, alunos, entrem lá no chat da sua sala de aula. Seu professor vai estar te esperando. E você, professor, repasse as respostas das atividades dos seus alunos. Vamos compartilhar? Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. A gente vai começar com os objetivos da aula. Bom, quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender o significado de razão entre duas grandezas, identificar a fração como representação da razão entre duas grandezas em diferentes contextos. Então, hoje a gente vai estar falando sobre razão entre duas grandezas. Vocês já ouviram falar desse assunto? Eu acredito que sim, porque ele é um assunto lá do 9º ano, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que são duas grandezas. Quando a gente fala na matemática em duas grandezas, é porque a gente está assim, comparando coisas que podem ser da mesma unidade ou não. Por exemplo, se você olhar aí bem embaixo do slide, tem distância e tempo. Um é em quilômetros, um é em hora. Mas eu poderia estar comparando distância com distância. Então, eu poderia comparar duas grandezas iguais ou não. Mas quando eu estou comparando essas duas grandezas, eu tenho essa coisa que chama razão. Então, o que é a razão? Sendo A e B duas grandezas com B diferente de zero, a razão entre elas se dá pela divisão da medida de uma grandeza pela medida da outra grandeza. Então, quando a gente fala em razão, a gente vai ter uma fração, vai ter um número em cima e um número embaixo. Esse número de baixo não pode ser zero, por isso que lá no texto está escrito B diferente de zero. Então, a gente vai ter uma divisão do número de cima pelo de baixo. Então, tem uma ordem aí. Ele vai falar, olha, o número de cima é tal, o número de baixo é tal, e você vai colocar lá na fração, lembrando que essa fração representa uma divisão. Então, eu coloquei no slide um exemplo aí só para começar a ilustrar. Coloquei lá, razão entre a distância e o tempo. Distância, 110 quilômetros, tempo, 3 horas. Então, a gente tem um número em cima e um número embaixo. Isso chama-se razão. Então, hoje a gente vai aplicar essa ideia de razão em vários contextos diferentes, tá bom? Vamos começar então por um exemplo para entender bem o que é razão? Exemplo 1. Bom, o que é esse exemplo 1? Em uma das prateleiras do armário da cozinha, a gente tem lá da Fernanda, existem 6 pratos, 5 copos e 4 canecas. Isso mesmo. Encontre a razão entre a quantidade de copos e a de pratos e a razão entre a quantidade de pratos e a de canecas. Observem que eu já coloquei no slide duas razões. Primeira razão, copos em cima, pratos embaixo. E a segunda razão, pratos e canecas. Toda vez que a gente fala a razão, a gente tem que saber qual vai ser o número de cima e qual vai ser o número de baixo. Então, no texto, tem que sempre tomar esse cuidado de ler o primeiro é em cima e o segundo é embaixo. Tudo bem? Bom, vamos anotar as informações, então, que a gente tem aqui, ó. A gente tem 6 pratos, então, onde aparecer prato, a gente vai colocar o número 6. A gente tem 5 copos, então, aonde aparecer copos, eu vou colocar o número 5. E a gente tem 4 canecas. Aonde aparecer caneca, eu vou colocar o número 4. Vamos começar a montar as razões? Primeira razão, copos e pratos. Quem que vai ser em cima? O número de copos. São quantos copos? 5. Então, aqui em cima fica o número 5. E embaixo, o número de pratos. Quantos pratos são? 6. Então, a gente tem 5 cestos, ou a gente pode ler também 5 para 6. 5 está para 6. Tudo bem? Quando a gente monta uma razão, a gente tem que observar se dá para simplificar essa razão e deixá-la na forma irredutível, ou seja, o menor possível. Como o 5, ele só é da tabuada do 1 e do 5, e o 6 só é da tabuada do 1 e do 6, não tem como simplificar mais. Então, parou aí 5 sextos, tudo bem? Agora, vamos ver o próximo para ver se vai dar para simplificar ou não, tá bom? Que vai dar. Pratos e canecas. Pratos. Quem que é o prato? A quantidade de pratos. Lá no enunciado, 6. E embaixo, canecas. Quantas canecas tem? 4. Então, a minha razão é 6 quartos, ou 6 está para 4.
Porém, o 6 e o 4, eles têm uma tabuada comum. Que tabuada comum é essa? É a tabuada do 2, certo? Então, eu posso vir aqui e simplificar em cima e embaixo pela tabuada do 2. Então, eu vou pensar 2 vezes quem dá 6 e 2 vezes quem dá 4. 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente pode falar que a razão entre o número de pratos e o número de canecas é 3 sobre 2 ou 3 está para 2. Tudo bem o que é razão? Ó, aqui está o slide para vocês, para quem quiser tirar um print, né, anotar. Então, lembra, quando falar em razão, eu tenho que tomar o cuidado para ver quem é o número de cima e quem é o número de baixo, para colocar ali na razão, na forma de fraçãozinha, lembrando que, se der para simplificar, eu vou simplificar. Tudo bem? Vamos treinar para ver se vocês realmente entenderam, se lembram desse assunto? Então, vamos para a nossa primeira atividade. Atividade 1, página 70. Vamos à leitura. Durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Então, chutes a gol são 7. Gols que ele marcou mesmo são 3. Legal. Item A. Qual é a razão entre os chutes a gol e os gols marcados? Então, na hora que vai montar a razão, o número de cima vai ser chutes a gol e o número de baixo, gols marcados. Tudo bem? Item B. Qual é a razão entre os gols marcados e os chutes a gol? Então, aqui é o contrário. Ele quer em cima os gols marcados e embaixo os chutes a gol. Tudo bem? E ali no canto eu coloquei razão é A sobre B, só lembrando que aquele B tem que ser diferente de 0, né? Então, eu quero que vocês me coloquem essas duas razões no chat. Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Bom, itens A e B, 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Com calma, coloque lá para mim as razões, tá bom? Boa sorte! Voltamos dessa atividade. Gostei de ver. Os alunos colocaram que na letra A é 7 está para 3 e na letra B é 3 está para 7. Então, vai um abraço para os alunos de Cruzália, lá de Palmares Paulista, para os alunos de Atibaia, para os alunos lá de Guarujá, de Mauá e de Suzano. Professora Roberta, é isso mesmo? É, gostei de ver. Então, vamos para a atividade, vamos fazer. Razão, então não pode esquecer que falou em razão, a gente está falando de uma fração. E em cima vai ser chutes a gol e embaixo gols marcados. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, o item A, em cima ele quer chutes a gol, vou abreviar como chutes. E embaixo eu vou abreviar como gols marcados. Vou pôr gols mesmo, tá bom? Então, chutes a gol. Quantos chutes a gol teve aí? Bom, chutes a gol foram 7. Desses 7, eles conseguiram acertar 3. Então, 7 está para 3 ou 7 terços. Tudo bem?
Item B, parabéns para quem acertou esse. Item B, a razão entre gols marcados, então em cima vai ser gols e embaixo vai ser a quantidade de chutes. É o contrário do que a gente acabou de fazer, certo? Isso mesmo. Então, gols que eles marcaram foram 3 e chutes foram 7. Então, 3 está para 7 ou 3/7. Tá aqui a resolução para vocês, para quem quiser anotar, ok? Que a gente vai continuar. Vamos fazer mais uma atividade. Quero ver se vocês realmente estão craques em razão. Então, atividade 2, página 70, do material Aprender Sempre, volume 1. O que ele fala lá na atividade 2? Um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Então, tem dois valores aí, duas grandezas que estão na mesma unidade, né? Gramas. Legal. Ele quer a razão entre o peso líquido e o peso bruto. Então, monta a razão. Só tem um detalhe nessa atividade. Claro que essa atividade, se você olhar esses dois números, 250 e 300, são números grandes. Então, você vai conseguir simplificar. Eu quero que você simplifique o máximo possível. Que você chegue na fração irredutível. Aquela onde o número de cima e o de baixo não tem mais nenhuma tabuada, além da tabuada do 1, para dividir, tá bom? Então, cuidado, monta a razão com calma para não errar a ordem aí. Simplifica e coloca lá no chat para mim a fração final, tá bom? Reduzida. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Bom, eles têm que montar a fração e reduzir. 2 ações, 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Boa sorte! Voltamos dessa atividade. Professora Roberta, teve aluno que mandou todas as passagens até chegar na fração irredutível 5/6. Isso mesmo. Nossa, eu fiquei muito satisfeita. Então, vai um abraço para todos os alunos que estão participando lá da cidade de Macatuba, de Itapetininga, Barueri, Tremembé, Itapecerica da Serra, Praia Grande e Torrinha. Vamos então para a resposta, professora Roberta? Vamos sim. Então me acompanha aqui. A gente tem que pôr a razão e tem que tomar cuidado sempre em quem é em cima e quem é embaixo, né? Então no caso aqui a gente vai ter peso líquido, eu vou abreviar, tá, gente? Aqui em cima. E embaixo a gente vai ter... Nossa, o que eu escrevi aqui? Pesol. Meu cérebro estava muito rápido. Deixa eu apagar. O L do líquido ficou no peso. Tudo bem, acontece. Então a gente tem aqui peso líquido. E a gente tem aqui o peso bruto, certo? É nessa ordem. Muito bem. Quem que vai ser o meu peso líquido? É o valor lá do enunciado, que são as 250 gramas, então, 250. Quem é o meu peso bruto? 300. A gente já tem a razão, 250 está para 300. Porém, são números grandes que a gente consegue simplificar. A primeira coisa que eu olho é esse 250 e esse 300, os dois terminam em 0.
Tá? Eu sei que você poderia falar, é par, dá para dividir por 2, termina em 0, posso dividir por 5, mas eu, quando olho 0 e 0, eu tenho aquela vontade imensa, como todo professor de matemática, de cortar o 0, ou seja, dividir por 10. Então, quando a gente divide por 10, a gente pode cortar sempre um 0 de cima para cada um de baixo. Como só tem um em cima, dá para cortar só um de baixo. Então, a gente encontra a fração, vou pôr do lado de cá. 25 em cima, embaixo 30. Tá? Isso é uma das formas de simplificar, tá? Poderia fazer de outra forma. Agora, o 25 e 30, eu sei que os dois são da tabuada do 5, né? Então, eu vou dividir por 5. Então, na tabuada do 5, para dar 25, é 5 vezes 5, que dá 25. E na tabuada do 5, para dar 30, é 5 vezes 6. E aí não dá mais para dividir, porque o 5 ele só é da tabuada do 5 e do 1, e o 6 ele é da tabuada do 1, do 6, do 2 e do 3. Mas não tem uma mesma tabuada sem ser a tabuada do 1, tá bom? Então tá aqui a resolução. Lembrando que você poderia ter dividido por 2, depois dividido por 5, depois por 5 de novo, ou dividido por 5 duas vezes depois por 2, ou dividido por 25, tá? Você poderia dividir aí direto por 50, tudo bem, mas você chegava no mesmo resultado. Tudo bem? Vou mostrar um outro exemplo para vocês, quando a gente tem duas razões e a gente vai comparar o resultado delas, tá bom? Exemplo 2 na tela para vocês. Lucas e Mara tinham 30 minutos para resolver a maior quantidade possível de testes em uma prova. Então, tem uma prova, tem 30 minutos, resolve aí e vê quantos vocês conseguem. Lucas conseguiu responder 10 testes. A Mara conseguiu responder 15 testes. Aí a pergunta é, qual é a razão entre o número de testes e o tempo gastos para cada um deles? Então, aqui eu vou fazer duas razões. Vou fazer a razão para o Lucas e a razão para Mara. Então, vamos começar com o Lucas. Bom, o que é a razão que ele está pedindo aí? No número de cima do Lucas, ele quer o número de testes, né? Então, eu vou pôr aqui, testes. E embaixo é o tempo. Claro que o tempo aqui é igual nos dois, né, gente? Mas ele quer o tempo. Então, o Lucas, quantos testes o Lucas fez? Bom, o Lucas fez 10. E quanto tempo ele gastou? Eles gastaram aí 30 minutos. 10 está para 30. De novo, veja esse zero, daquela imensa vontade de dividir por 10. Cortei e eu fiquei com a razão 1 está para 3, 1/3. Tudo bem? Legal. Agora vamos ver a Mara. Mara. Bom, o que a gente quer da Mara? A gente quer também a mesma razão. Que razão é essa? Testes sobre o quê? Sobre o tempo. Quantos testes a Mara conseguiu fazer naquele tempo? Olha, a Mara conseguiu fazer 15. Em quanto tempo que ele tinha aí? 30, né? Isso mesmo. Então, eu tenho que simplificar o 15 está para 30. Aqui eu poderia dividir por 3, poderia dividir por 5, ou eu posso dividir direto por 15. 15 e 30 são da tabuada do 15, né? Então, quando a gente escolhe o maior número, a gente está escolhendo o MDC, maior divisor comum. 15 dividido por 15 vai dar 1. E 30 dividido por 15 dá 2. Aí você fala, então tá, professora, o Lucas fez 10 em 30 minutos, a Mara 15 em 30 minutos. É óbvio que a Mara fez mais testes do que o Lucas. Agora, o que é esse 1/3 e esse 1 sobre 2? A gente pode ler esse 1/3 e esse 1 sobre 2 com um significado. Que significado é esse? Que ele consegue, no caso do Lucas, fazer um teste a cada 3 minutos, ó. Um teste a cada 3 minutos, tá aqui embaixo a informação, ó. Agora, a Mara não deu 1 sobre 2? Quer dizer que ela consegue fazer um teste a cada 2 minutos. Quer dizer que a Mara, ela é mais rápida. A cada 2 minutos ela faz um teste, ele a cada 3 minutos ele faz um teste. Então, a gente consegue comparar, olhando as duas frações, por exemplo, o 10 sobre 30 e o 15 sobre 30, como o 15 é maior do que 10, a Mara foi melhor do que o Lucas. Mas a gente também pode olhar o significado da razão final. 1 para 3 significa um teste a cada 3 minutos. 1 para 2 significa um teste a cada 2 minutos. Então, a gente consegue comparar usando as duas formas, tá? Mas sempre a gente vai tentar simplificar a razão o máximo possível. Tudo bem? Então, se eu perguntasse aqui, quem é melhor para fazer teste? A Mara é mais rápida, né? Não que ela acertou tudo, tá, gente? Mas ela é mais rápida porque ela faz um teste a cada 2 minutos. Já o Lucas, ele foi um pouquinho mais devagar. Ele pode ter sido mais cauteloso, pode ter lido com mais calma, tá bom? Será que vocês entenderam com essa comparação ou como resolve esse exercício? Vamos fazer um para praticar? Vamos lá. Então, atividade 5, página 71, material Aprender Sempre, volume 1. Vamos para a leitura. Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos. Paula, 10 voltas em 40 minutos. Então, Joana, 8 em 40. Paula, 10 em 40. Tá.
qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto para cada uma delas? Então, eu quero que você monte a razão, que fale aí, número de voltas e tempo, para a primeira pessoa, que é a Joana, e simplifique. Quero que você monte o número de voltas e o tempo para a Paula, e simplifique. E quero que você tente colocar lá para mim no chat o que significa isso. Né? Que nem eu fiz lá no final, um teste a tantos minutos, né? Quero que você tente colocar um significado para essa razão aí também dessa atividade. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Bom, tem 2 mulheres, 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Boa sorte! Voltamos da nossa última atividade. Isso mesmo, a nossa aula está acabando. Que pena, né, pessoal? Mas vamos lá. Os alunos responderam que para a Joana é uma volta a cada 5 minutos. E para a Paula, uma volta a cada 4 minutos. Então, vai um grande abraço para todos os alunos que estão participando lá de Santos, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Suzano, Laranjal Paulista, Jundiaí e Cajuru. Professora Roberta, é isso mesmo? É, acertaram, parabéns. Então, vamos montar aqui as nossas razões. Então, vamos começar com a Joana. A Joana, a gente tem a razão dela que é o quê? O número de voltas, vou abreviar como voltas. E embaixo, o número é o tempo gasto. Então, tempo. A gente está montando essa razão para a Joana. A Joana fez quantas voltas? Olha, a Joana fez 8 voltas em 40 minutos. Então, o número de cima é 8, são a quantidade de voltas, e embaixo a quantidade de tempo, que são os 40 minutos. Tudo bem? Agora, o 8 e o 40, a gente pode simplificar. Aí você fala, é da tabuada do 2, é da tabuada do 4. Porém, a maior tabuada comum, que é o nosso famoso MDC, máximo divisor comum, é o 8. Então, eu vou vir aqui e vou simplificar em cima e embaixo por 8. Tabuada do 8 para dar 8, uma vez. Tabuada do 8 para dar 40, 5 vezes 8 é 40, 5. Quer dizer que ela faz uma volta a cada 5 minutos. Isso em média, né? Agora, quem é a próxima pessoa? A Paula. Será que a Paula é melhor? Vamos para a Paula. A Paula, ela tem lá a quantidade de voltas sobre o tempo. Lembra que é essa a razão que a gente está montando. Tá, quantas voltas a Paula deu? A Paula deu, professora, 10 voltas. Então, 10. E o tempo que ela gastou foi o mesmo tempo que a Joana, 40 minutos. Aí, 10 está para 40. Claro, vejo o zero. O que eu vou fazer? Cortar. Então, a gente encontra 1 está para 4. Quer dizer que a cada uma volta, ela demora 4 minutos. Aí, se eu te perguntar quem foi melhor, a Paula é melhor, porque ela demora 4 minutos para dar uma volta.
Agora, a Joana demora 5 minutos. Então, se elas estivessem competindo e fossem atletas, claro que a Paula estaria melhor aí, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, porque na próxima aula a gente vai continuar falando dessas coisas de razão. Certo, professora Inês? Certíssimo. Aí aparece para você o QR Code e o link para você avaliar a nossa aula. Então, entre lá e mande carinhas felizes. Quanto às tarefas, pessoal, o site já está operando. Então, aguarde até amanhã para as tarefas serem atualizadas de matemática. E aí, já pode resolvê-las, tá bom? E a gente se vê na quarta-feira, sem falta, hein? Sem falta, né, professora Roberta? Isso mesmo, estaremos aqui. Então, venham para nossa aula. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, Tchau, tchau.